Em 15 de novembro de 1959, numa pequena cidade chamada Holcomb, no interior do Kansas, 4 membros de uma das famílias mais respeitadas e ricas da região foram assassinados. Entre eles estava o patriarca, Herb Clutter, sua esposa, Bonnie Clutter, e os filhos mais novos, que ainda moravam com os pais, Nancy e Kenyon, ambos adolescentes. Apesar de ter ocorrido num lugar bastante remoto, o crime ganha repercussão e chega a virar matéria no The New York Times, onde Truman Capote, escritor já bastante reconhecido, principalmente devido à popularidade de seu romance chamado Bonequinha de Luxo, sim, aquele que virou filme com Audrey Hepburn, lê no dia seguinte ao assassinato a notícia: fazendeiro rico e sua família são barbaramente assassinados. Capote, que aqui nós chamaremos de Capote, farejando ali uma boa história, resolve procurar um editor para apoiar o seu projeto e, com a chancela dada, parte para o interior do Kansas, atrás do que ele achava que seria um longo e maravilhoso artigo. Na parte do longo e maravilhoso ele estava certo, mas o resultado acaba sendo não um artigo, e sim um livro. Sua obra-prima, A Sangue Frio, onde ele narra a história dos 4 membros assassinados da família Clutter e de seus assassinos. O crime chama atenção não só pela sua brutalidade, mas principalmente pelos seus aspectos bastante peculiares. Primeiro, foi um crime horroroso que ocorreu num lugar reconhecidamente pacato. Para vocês terem ideia, o Kansas fica no interior dos Estados Unidos e até os habitantes do Kansas consideravam o Holcomb um lugar bastante isolado, ou seja, o crime ocorreu no interior dos Estados Unidos e numa cidadezinha que tinha 270 habitantes. Sim, 270. Acho que se a gente pegar a quantidade de pessoas que moram na rua aqui de casa, a gente consegue mais de 270 pessoas. E, além disso, não havia um motivo aparente para o crime. Ou seja, 4 pessoas haviam sido chacinadas e ninguém encontrou uma justificativa satisfatória. E aí você deve pensar, mas você mencionou, Paloma, que era uma família rica, então roubo não seria o motivo mais óbvio? Então, o Sr. Clutter era conhecido ali na região não só pela sua riqueza, por ser um cidadão gentil, exemplar, etc., mas também pelo fato de que ele tinha aversão ao dinheiro físico. Ele sempre usava cheque para tudo, então a galera já ficou, não pode ser roubo, porque todo mundo sabia que ele não andava com dinheiro. Então, o que aconteceu aqui? E além da falta de motivo aparente, as pistas sobre a identidade do ou dos assassinos eram praticamente nulas. Para não falar que não tinha nada, quando o Capote chega ao Kansas, cerca de um mês após o crime, havia foto de uma pegada e sabia-se que 2 objetos haviam sumido da casa. Mas era basicamente isso o que se tinha. E o Capote, como projeto inicial para esse tal do artigo, tinha a ideia de pegar esse crime bárbaro que ocorreu numa região muito pacata e estudar os impactos disso naquela comunidade. Impactos esses, aliás, que foram muito significativos. Então, era uma comunidadezinha onde todo mundo se conhecia, o pessoal deixava a porta destrancada para dormir, era tudo muito seguro. E após o crime, todo mundo passa a trancar as portas, você passava a noite pela rua e via todas as luzes acesas, coisa que não acontecia antes. Porque imaginem o sentimento, vou fazer uma analogia aqui. Sabe quando a gente vê no noticiário um crime cuja vítima é uma pessoa muito rica e parece que não há solução ali, não encontram os responsáveis por aquele crime, e aí você pensa, caramba, se isso acontece com essa pessoa que é muito rica, imagine com a gente. É algo como isso que os habitantes de Holcomb sentem, porque eles imaginavam que os Clutters fossem imunes a esse tipo de coisa. Afinal, era uma família muito respeitada, muito rica, prestigiada, conhecida, e se isso aconteceu com eles, aquela família que representava todo o ideal que eles respeitavam, era basicamente, como bem diz uma habitante da cidade, inclusive, como dizer que Deus não existe. Aqui na página 121, as pessoas não estariam tão alteradas se isso tivesse acontecido com outros que não os Clutter, com uma família menos admirada, menos próspera, menos segura. Mas eles representavam tudo o que as pessoas daqui valorizam e respeitam. E o fato de uma coisa dessas ter acontecido com eles é o mesmo que alguém dizer que Deus não existe. Dá a impressão de que a vida não tem sentido. Acho que as pessoas não estão apenas assustadas, estão profundamente deprimidas.
A falta de pistas sobre os responsáveis pelo crime também pesavam bastante na comunidade, porque eles achavam que o assassino ou os assassinos estariam entre eles. Mas eis que, quando os agentes responsáveis pela investigação já chegavam até mesmo a pensar que estavam lidando com um crime perfeito e que talvez a identidade dos responsáveis pelos assassinatos jamais fosse ser exposta, eles descobrem que o crime não foi tão perfeito assim. Em 30 de dezembro de 1959, pouco mais de um mês após o crime, os dois principais suspeitos são presos em Las Vegas. Dois fugitivos da penitenciária do Kansas, Perry Smith e Dick Hickok, que, aliás, revelam-se os verdadeiros assassinos da família Clutter. E aí, o escopo do trabalho do Capote muda. Porque com a descoberta dos assassinos, o Capote resolve investigar a vida daqueles homens, se aprofundar nas histórias deles e descobrir o que leva alguém a cometer um crime tão terrível. O Capote acompanha todos os desdobramentos da investigação, acompanha de perto também o julgamento que ocorre e é decidido que os dois assassinos deveriam ser submetidos à pena capital, à pena de morte por enforcamento. A pena de morte era legalizada no Kansas e, após o julgamento, ambos os assassinos são encaminhados à penitenciária para esperar, então, a data de execução. Só que, no meio disso, tem muito trâmite, então eles têm espaço para recorrer e isso é levado a diversos tribunais. Geralmente demora um tempo entre a sentença e a execução da sentença. Então, o Perry e o Dick ficam num local destinado àqueles que esperam pela data de sua execução, que basicamente consistia num corredor com várias celas viradas umas para as outras, e o Capote, mexendo uns pauzinhos ali, consegue se aproximar desses homens, ter acesso a eles e passa a interagir com eles regularmente, chegando inclusive a se aproximar muito de um dos assassinos, Perry Smith. E isso porque o Capote tinha muitas semelhanças com o Perry. Tinha a questão de que ambos eram muito pequenininhos, ambos não tinham nem 1,60 e pode parecer meio bobo falar dessa semelhança, mas era uma questão para eles, então essa identificação é importante. Há também o fato de que ambos possuíam mães alcoólatras e carregavam muitos traumas disso, tinham a sensação de abandono por parte dos pais. E o Perry via no Capote o que ele, Perry, poderia ter sido. O Perry acreditava piamente possuir talento para escrita, para música, enfim, se considerava uma pessoa muito dotada para as artes, só que ele nunca teve oportunidades na vida. Ele não consegue ter acesso à educação, por mais que sempre desejasse essa instrução. O contexto bastante conturbado no qual ele estava inserido impediu esse acesso, e vendo o Capote ali com uma história pregressa bastante semelhante à dele, só que o Capote teve acesso à instrução, ele fica se perguntando, será que era isso aqui que eu deveria ser, caso eu tivesse a instrução que eu queria ter tido? Então o Capote acaba virando uma espécie de confidente desses homens, mergulha a fundo na história deles, coloca isso tudo aqui pra gente. Ele mostra também como era a vida das pessoas que ficavam ali no corredor da morte, esperando a data de sua sentença, os crimes que elas haviam cometido, fala um pouco também do sistema jurídico à época, e por mais que tenha muita coisa horrível aqui, você simplesmente não consegue parar de ler, porque isso aqui é muito bem escrito. E, aliás, eu queria deixar a minha indignação registrada aqui, porque eu sei que o true crime, esse gênero aí, né, de obras que se dedicam a relatar crimes reais, etc., tá bombando por aí. A gente tem visto muito podcast, tem canais no YouTube que focam nisso também, né, diversas obras, etc. Enfim, tá bombando e eu não vi um renascimento, digamos, deste livro aqui, A Sangue Frio. E eu fico meio indignada porque, pra mim, isto é o supra-sumo do true crime. Aqui tem absolutamente
exatamente tudo o que eu quero ver numa obra que se proponha a falar de um crime real. Então, Capote começa contextualizando o crime, fala um pouco daquela região, bate muito na tecla de que é um lugar bastante isolado, um lugar pacato, que faz com que a gente fique ainda mais surpreso quando a gente vê a descrição dos crimes, né, como eles aconteceram. Fala também da família, e aí, de novo, a gente tem um aspecto que contribui para o choque depois, porque eram pessoas muito amadas na região, pessoas que faziam muito bem aos próximos. Ele vai colocando os elementos de tensão ali de forma muito bem posicionada. Aliás, é uma obra muito bem costurada, porque o Capote, nossa, faz um baita trabalho de pesquisa aqui, colhe diversos depoimentos, e ele utiliza vários desses depoimentos aqui, só que nunca fica algo jogado, algo que parece artificial. Não, ele sabe mesclar tudo muito bem na narrativa. E outra coisa de que eu gosto muito aqui no começo é que ele vai alternando o que está acontecendo na família Clutter, ali nos últimos momentos de vida deles, mas, né, eles ainda não sabem disso, com o que se passa com os assassinos. Então a gente acompanha meio que em paralelo, e essa dinâmica aqui é muito legal. A descrição de como os corpos são encontrados, gente, só falta roer as unhas de nervoso. Eu até falei pro pessoal que participou da leitura conjunta deste livro, eu fiz uma leitura conjunta dele no meu clube do livro, de que foi uma releitura pra mim, mas nessa cena eu fiquei nervosa como se eu não soubesse o que ia acontecer dali pra frente, porque, sério, a maestria com que o Capote narra isso aqui, e acho que a parte que mais pega agora no livro é que ele entra muito na vida desses assassinos e você se vê em alguns momentos até sentindo pena, compaixão. Prestem atenção, não tô dizendo que a história deles justifica o que eles fizeram, nada do tipo, mas é que o Capote faz um trabalho de narrativa aqui tão estupendo que em certos momentos você realmente se vê tendo compaixão desses homens. Apesar de que, confesso que na primeira leitura eu senti mais, eu lembro de ter me sentido mal pelos dois, e nessa releitura eu confesso que eu só consegui me sentir mal em alguns momentos pelo Perry. O Dick não rolou. E apesar de esta ser considerada a obra-prima do Capote, ele não fez isso aqui sozinho. Contou com a ajuda de uma pessoa que, inclusive, é bastante conhecida no meio literário. A autora de O Sol é para Todos, isso mesmo, Dona Harper Lee, que era amiga de infância do Capote, e aí, tendo em vista a tarefa que ele tem, ele começa a pensar em algumas pessoas para acompanhá-lo, faz o convite, mas acaba não dando certo, e aí ele parte para Harper Lee, que já tinha escrito, aliás, O Sol é para Todos, mas ele não havia sido publicado ainda, então ela topa na hora, e ela se revela essencial para que este livro dê certo, porque o Capote era uma pessoa muito excêntrica. Era uma figura que chamava muita atenção já em Nova York, onde a gente tinha também uma certa quantidade de figuras excêntricas. Imagine Capote inserido num contexto interiorano, no meio do nada. Então ele chega ali no Kansas causando muita comoção, ele não sabe direito como se portar frente àquelas pessoas. E a Harper Lee, que tinha bem mais a vivência de interior que o Capote, consegue fazer com que aquelas pessoas se abram, conversem com eles, consegue quebrar aquele gelo inicial, sabe? E eles tinham um método bem interessante para colher os relatos, como funcionavam. Os dois não usavam nem blocos de notas, nem gravador. O Capote tinha a ideia de que se você fosse entrevistar alguém e essa pessoa visse um bloco de notas, ou pior ainda, um gravador, a pessoa não ia revelar tudo o que ela sabia, a conversa não ia fluir de forma natural, justamente porque a pessoa ia ficar muito focada naquele gravador, no que estava sendo anotado. Então a política do Capote era nada de bloco de notas, nada de gravador, a gente vai ali só ouvir, realmente ouvir quem está falando. Então eles entrevistavam várias pessoas ao longo do dia e no fim do dia, ao retornar para o hotel, eles se separavam, escreviam cada um suas anotações e depois comparavam para chegar numa versão final naquilo que eles realmente tinham ouvido. E, caso necessário, caso eles divergissem muito em algum ponto, eles voltavam a entrevistar as mesmas pessoas. Aliás, as pessoas daquela comunidade que foram entrevistadas pelo Capote falavam que
Era impressionante o nível dele, a destreza dele com relação às entrevistas. Elas diziam que ele tinha o dom de fazê-las falarem, mas sem perceberem que elas estavam falando. E tudo isso fazia parte de uma ambição pessoal do Capote, porque ele tinha a ideia de que a não ficção poderia ser tão artística quanto a ficção, se bem trabalhada. Antes mesmo de ler a notícia no New York Times, ele já vinha pensando sobre isso, pensava em se aventurar na não ficção, porque ele só havia escrito ficção e ficção curta, aliás, e aqui a gente tem uma obra até de certo fôlego, né? Então o Capote está num terreno muito novo. E, segundo o Capote, este livro teria inaugurado um novo gênero, que é o que ele chama de romance de não ficção. E, assim, sou grande fã de Capote, mas duas coisas. Primeiro que romance de não ficção. Isso não faz o menor sentido, porque romance, por definição, é uma narrativa ficcional de extensão considerável, ou seja, se é romance, é ficção. Não tem como ser um romance de não ficção. E Capote talvez não tenha inventado um novo gênero coisa nenhuma. Outros escritores já haviam produzido obras do tipo, então pegar a não ficção e colocar técnicas literárias ali. A gente tem um grande exemplo que é o John Hersey com o seu Hiroshima. Vocês não vão ver aqui, tá mais ali pro cantinho, mas vou deixar a foto aqui da capinha para vocês. Maravilhoso este livro, aliás. Só que o Capote tem um grande mérito, que é popularizar esse tipo de escrita. Tanto que este livro aqui é bastante estudado em faculdades de jornalismo, sendo tido como base para o jornalismo literário. Gênero que não era muito lido por aí e passa a ficar bastante conhecido através de A Sangue Frio, que consagra de vez Capote, mas também marca o início da sua derrocada. Para a gente entrar nesse aspecto, eu queria ler um trechinho aqui da biografia oficial do Capote, página 302. Nós temos o seguinte: chegaram ao pôr do sol, chegaram no local onde o crime ocorreu, um mês depois de ele ter encontrado a sua coisa interessante nas páginas finais do Times. Mas ele, Capote, confessou mais tarde que, se tivesse vislumbrado na época o que o futuro lhe reservava, jamais teria descido daquele carro. Nas palavras do próprio Capote, abre aspas, teria seguido em frente, como um morcego fugindo do inferno. A Sangue Frio foi um livro que exigiu muito do Capote, não só do ponto de vista profissional, como artista, como eu disse, ele estava entrando num terreno muito novo para ele, era acostumado com uma prosa mais curta. Aqui a gente tem um trabalho de fôlego que era muito maior do que ele pretendia, um trabalho de não ficção. O Capote era um daqueles escritores que ficam muito imersos na sua tarefa, ele dava tudo de si quando estava produzindo uma obra, então isso naturalmente o consumia bastante, mas esse projeto o consome principalmente do ponto de vista sentimental, emocional, eu diria. Porque o Capote, como eu disse, tem acesso a esses homens, aos assassinos, acaba tornando-se confidente deles e ele acaba se afeiçoando àqueles homens, principalmente ao Perry. Aliás, momento fofoca. Há boatos fortíssimos por aí de que o Capote teria tido um relacionamento amoroso com o Perry, mas o Capote não falava sobre isso. Aliás, o Capote praticamente não falava sobre a experiência dele em relação a Sangue Frio, então é um período um pouco nebuloso, porque foi algo realmente muito traumático para ele. Ele só dizia coisas do tipo: ninguém jamais vai saber o tanto que a Sangue Frio tirou de mim. O livro realmente maravilhoso, obra-prima, mas a que custo? E ele, depois de ter se envolvido muito emocionalmente com esses homens, presencia seus assassinatos. Tanto o Perry como o Dick pedem que o Capote esteja ali presente na data da execução deles. O Capote vê, então, o Dick sendo enforcado e o Perry, ele desiste, simplesmente não consegue assistir, acha que aquilo seria demais para ele e, segundo um amigo próximo do Capote, o Capote nunca se recuperou de ter assistido aquela cena. Também havia a questão de que o Capote vive em estado de suspensão, digamos, por muito tempo, porque ele estava ali com a obra encaminhada, só que ele não conseguia terminar porque
ele precisava saber o fim daquilo. Então, aqueles homens iam ser executados mesmo? Se sim, ele achava que o fim do livro, deveria ser justamente a execução dos assassinos. Então ele tem que esperar aquilo acontecer e é uma situação bastante conflitante, porque enquanto ele torce para o livro acabar logo, ele sabe que torcer para o livro acabar é torcer para que aqueles homens morram logo. E A Sangue Frio é um sucesso absoluto já desde o início. O livro foi publicado em 4 partes na revista New Yorker e, se não me falha a memória, 3 meses depois tudo foi compilado e aí virou um livro só mesmo. Mas quando as partes estavam saindo, o livro já bombava, foi sucesso de vendas, todo mundo só falava desse livro e, portanto, todo mundo só falava de Capote. Mas a verdade é que, apesar da fama, do reconhecimento, Capote acha que o livro não teve o reconhecimento que merecia, e aí, por vias mais oficiais de premiação, por exemplo, o livro foi ignorado por premiações importantes, e muito se cogita que isso se deveu ao fato de o Capote ser abertamente homossexual, numa época em que não estava tudo bem você ser homossexual, então o Capote acaba sofrendo muito por conta de tudo isso, porque ele queria esse reconhecimento. E lendo isso aqui, você vê que era justo que ele tivesse esse reconhecimento, mas na visão dele, ele não teve. E o conjunto de tudo isso acaba contribuindo para que, após A Sangue Frio, a vida de Capote não fosse a mesma. É daqui para baixo, então aproveito, aliás, para recomendar a leitura da biografia do Capote, caso você tenha ficado interessado, porque a vida do Capote é quase tão interessante quanto a sua obra-prima. Assinantes do Plano Tolstói do Clubinho, aliás, têm acesso à minha resenha sobre este livro e fica a dica, tem um filme famoso que foi baseado nesta biografia. O nome do filme é Capote e foi indicado a 5 Oscars, como informa este blurb horroroso aqui na capa. E, se não me falha a memória, levou melhor ator. Se você aí tá na onda do True Crime e não leu ainda A Sangue Frio, pelo amor de Deus, apenas leia isso aqui, porque, como eu disse, pra mim, não existe melhor True Crime que este. Reforço aqui a baita indicação, vamos espalhar a palavra de Capote, por favor. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja um inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.